Olá, é um prazer muito grande ter você conosco e nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você alguns aspectos, alguns elementos, alguns pontos importantes relacionados à temática da cosmovisão cristã e a queda. Nos próximos minutos nós abordaremos então alguns aspectos importantíssimos relacionados a esta temática. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 e versículo de número 19, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: Porque, como pela obediência de um só homem, neste caso Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Para compreendermos um pouco melhor sobre a história da humanidade e o próprio comportamento do ser humano, nós devemos compreender melhor acerca da pecaminosidade humana e quais são os resultados diretos e imediatos dessa situação. Enquanto os dois primeiros capítulos do Gênesis narram a maneira como Deus criou todas as coisas, o capítulo 3 começa apresentando o momento em que Eva é tentada pela serpente, o diabo, e cede às tentações e leva consigo o seu esposo, Adão, a pecar. Esse evento ele trouxe consequências imediatas para aquele casal, mas trouxe também consequências para a sua posteridade, pois Adão ele era o representante, em termos teológicos, o cabeça federal que responderia, os seus atos teriam impacto sobre toda a sua posteridade. Por isso, é muito importante nós compreendermos essa temática da queda a partir da cosmovisão cristã, ou seja, a partir das lentes da cosmovisão cristã, e entender como isso impacta no nosso dia a dia e a necessidade de nós buscarmos em Deus o amparo, o perdão e a redenção para os nossos pecados. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui com você está relacionado ao pecado e à corrupção da humanidade. Quando nós falamos em pecado, nós estamos falando de um comportamento de rebeldia contra a santidade de Deus. Então, o primeiro ponto relacionado ao pecado é que todo pecado é contra o Criador. O pecado do primeiro casal, neste caso Adão e Eva, foi uma quebra da aliança que Deus havia estabelecido com eles por ocasião da criação e do momento em que os colocou no jardim. E se nós compreendermos este ponto, nós vamos entender um pouco melhor sobre os impactos diretos do pecado de Adão e Eva sobre toda a raça humana. Porque a quebra de aliança entre a criatura e o Criador resultou num afastamento contínuo do ser humano em relação a Deus. Por conseguinte, esse afastamento da criatura em relação ao Criador trouxeram resultados muito negativos, como o próprio apóstolo Paulo ele ressalta isso na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Isso porque, no entendimento do apóstolo e dos demais, o pecado ele promove uma mudança na natureza humana. E essa mudança, evidentemente, não é para melhor. O pecado ele contamina a essência do ser humano, a essência que Deus soprou nele, é contaminado pela pecaminosidade do Adão. Então há um desajuste espiritual e moral quando o homem ele passa a pecar. O pecado ele seduz o homem para que este viva de acordo com os seus interesses, com as suas paixões. E o homem vivendo em
acordo com as suas paixões e com os seus interesses, automaticamente ele está em desacordo com a vontade do Criador. Porque a vontade do Criador é que o homem viva de acordo com as leis que ele estabeleceu. As leis morais que Deus estabeleceu foram estabelecidas para que o homem pautasse a sua conduta e o seu viver nelas. Infelizmente, o ser humano, em decorrência do pecado, ele passa a adorar a si mesmo. De que modo que o ser humano passa a adorar a si mesmo? Quando ele coloca os seus interesses, as suas vontades acima da vontade do Criador. Quando o ser humano ele se entrega às suas paixões, à realização das suas paixões, mesmo que essas paixões elas sejam rebeldia, elas sejam atos de rebeldia contra o Criador. Então o ser humano, através do pecado, ele vai se afastando gradativamente. E o pecado, devemos entender, ele está associado à ideia de corruptibilidade. Quando nós falamos em corruptibilidade ou corrupção, nós estamos falando de um elemento que tem a função de estragar, de destruir, de proporcionar ruína. Então, o pecado, necessariamente, ele vai causar no ser humano a degradação moral a sua degradação espiritual, vai causar a corrupção dos seus sentidos, tanto físicos, tanto humanos, tanto terrenos, quanto dos seus sentidos espirituais. E o grande problema da pecaminosidade é que à medida que o homem vai pecando, mais afastado ele está de Deus, e esse afastamento por si só vai gerando no ser humano uma inclinação cada vez maior para o pecado. Então, esse ponto ele é importante porque o pecado, ele necessariamente é contra o Criador. Ou seja, é uma atitude de rebeldia contra as leis estabelecidas pelo Criador. O segundo ponto que nós devemos considerar em relação ao pecado e à corrupção da humanidade é em relação à realidade do pecado. Talvez você se pergunte, Gesiel, por que é importante nós trazermos a questão da realidade do pecado? Se nós ignorarmos ou descartarmos a realidade do pecado, nós vamos atribuir os comportamentos imorais, os comportamentos rebeldes do ser humano a qualquer outro fenômeno, outra fonte, outra origem. Agora, quando nós trazemos a realidade do pecado, nós estamos colocando o homem em uma relação de responsabilidade dos seus atos diante de Deus. A psicologia evolutiva, por exemplo, ela vai negar a realidade do pecado quando ela entende que a moralidade ela é resultado da necessidade de sobrevivência do ser humano. Ou seja, para a psicologia evolutiva, as virtudes elas foram criadas pelo ser humano para que o ser humano sobrevivesse, ou seja, conseguisse conviver em sociedade, né, numa comunidade, no sentido de perpetuar a sua descendência, os seus descendentes. Por esse motivo foram sendo criados parâmetros, ou seja, comportamentos ditos virtuosos e aqueles comportamentos considerados ruins, considerados imorais. Então, a origem das virtudes está no fato da necessidade de estabelecer comportamentos para a sobrevivência. Ou seja, a psicologia evolutiva nega qualquer possibilidade da existência de uma origem do mal, uma origem do pecado que não seja as necessidades humanas. Então, as virtudes, nessa perspectiva, né, as virtudes humanas, elas consistiriam em uma disposição imprescindível para a continuidade da nossa espécie. Então, para a psicologia evolutiva, a ausência de virtudes humanas abriria o caminho para a nossa autodestruição.
O resultado disso é que a moralidade, ela não poderia ou não pode ser atribuída a forças espirituais ou qualquer coisa de natureza divina. Por quê? Porque para a psicologia evolutiva, as virtudes, elas se tratam apenas de aspectos biológicos da nossa sobrevivência. O resultado, ou seja, resumindo, o pecado, no contexto da psicologia evolutiva, nada mais seria do que uma construção religiosa, né, que se restringe ao âmbito dos valores. E não necessariamente ao âmbito dos fatos objetivos, e aí você vai perceber, né, que nas entrelinhas da psicologia evolutiva há um relativismo moral, um relativismo cultural, um relativismo religioso e por aí vai. Por quê? Quando nós colocamos as virtudes morais apenas no âmbito dos valores, nós estamos dizendo que esses valores, eles podem ser valores para uma determinada sociedade, enquanto para outra, esses comportamentos ou essas virtudes não possuem valor nenhum, porque as virtudes, elas não podem ser consideradas fatos objetivos. Portanto, o pecado, de acordo com essa visão, está apenas na esfera dos valores e não no campo objetivo, do fato objetivo. Por isso, olhando dessa perspectiva, é impossível você dizer tal comportamento é pecaminoso e tal comportamento não é pecaminoso. Na psicologia evolutiva, o pecado não é algo factual, o pecado é algo valorativo. E os valores não podem ser universalizáveis porque eles não são objetivos, portanto, não são absolutos. Nesse sentido, então, nós vamos perceber que se nós admitirmos que o comportamento imoral dos seres humanos se deve apenas aos aspectos bioquímicos, o resultado disso é que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não possui nenhum valor objetivo para a humanidade, mas apenas um valor religioso. Ou seja, de acordo com alguns teóricos, né, o sacrifício de Jesus Cristo é apenas uma verdade religiosa. Ela não é uma verdade absoluta ou universalizável. Ou seja, estão dizendo que o ser humano não precisa crer, acreditar e se entregar a Jesus para ter os seus pecados perdoados, porque essa é uma verdade religiosa e se restringe a um espectro religioso apenas. Ou seja, ignora-se a realidade do pecado como deveria ser considerado, e ao ignorar a realidade do pecado como de fato é, logo ignora-se também a necessidade de salvação em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a queda a partir da perspectiva cristã, nós vamos entender que o ser humano ele encontra-se num estado de pecaminosidade e o ser humano nesse estado precisa necessariamente se entregar a Jesus Cristo para ter os seus pecados perdoados, ser regenerado pelo Espírito Santo e começar um processo de santificação contínua até o dia de sua morte ou até o dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. E por entender que o pecado é real, a cosmovisão cristã entende que para uma solução em relação ao pecado é necessário o perdão, a transformação do ser humano pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, para que o ser humano mude o seu comportamento. Então esse é um ponto de grande importância em relação à cosmovisão cristã e à queda. Um segundo ponto que eu desejo abordar com você está relacionado às consequências do pecado para a humanidade.
E dois pontos de grande importância aqui é em relação à corrupção herdada e em relação à culpa herdada. Quando nós falamos de corrupção herdada, eu acho interessante uma citação de Agostinho, um dos pais da igreja e um dos grandes apologetas da igreja primitiva. Ele vai dizer que a concupiscência permanece na prole e a faz adquirir o reato do pecado de origem, ainda que o reato do mesmo pecado nos pais tenha sido purificado pela remissão dos pecados. O que fica muito claro na teologia de Agostinho é o fato de que, como nós somos descendentes de Adão, temos como herança sua natureza pecaminosa. Ou seja, nós, de algum modo, replicamos qualitativamente o pecado de Adão em nosso dia a dia e em nossas ações. Se nós replicamos o pecado de Adão, e veja o que Paulo escreveu, por um só homem entrou o pecado no mundo, nós vamos ter necessariamente que olhar para Cristo, porque por ele veio a salvação. Então, nós necessitamos recorrer a Cristo Jesus para obtermos a redenção, o perdão e a purificação para os nossos pecados. Isso que estou falando está em acordo com o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e versículo 12, quando ele afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O rei Davi, em um dos salmos, após ele ter cometido pecado com Betseba e ordenado a morte de Urias, ele vai dizer que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. O rei Davi, ao expressar essas palavras, ele tinha a plena consciência de que ele tinha sido pecador desde o início da sua vida. Desde as suas primeiras lembranças, Davi ele estava muito consciente de que ele possuía uma natureza inclinada ao pecado constantemente e ele precisava de Deus para vencer as tentações que sobrevinham sobre ele. E o ponto aqui é que, apesar da capacidade de fazer o bem em muitos sentidos dessa palavra, nossa corrupção herdada, nossa tendência ao pecado que recebemos de Adão, significa que em relação a Deus, nada podemos fazer que lhe agrade. Desse modo, a compreensão da história da humanidade e os seus desdobramentos, os acontecimentos, as rupturas, tudo aquilo que acontece de ruim na humanidade deve ser compreendido a partir da perspectiva da queda. Ou seja, aquilo que nós vemos de negativo acontecer em nossa sociedade resulta diretamente dessa corrupção herdada que, infelizmente, se manifesta em nossas atitudes diárias. E isso nos leva à necessidade de compreender um dos elementos, ou seja, o pecado, que opera na natureza humana e impacta sobre o seu destino. E o destino da natureza humana, ele se resume em dois, ou seja, a vida eterna por meio de Jesus Cristo ou a morte eterna se o homem não entregar a sua vida a Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo regenere o seu coração, que o Espírito Santo transforme
a sua vida para que ele possa viver em santidade. Porque a santidade, ela não é fruto do esforço humano. A santidade é fruto da presença constante do Espírito Santo purificando o nosso interior, que se manifesta então no nosso dia a dia. O segundo ponto em relação a isso é que nós possuímos, ou seja, nós herdamos a culpa de Adão também. Se nós herdamos a corrupção de Adão, necessariamente nós também herdamos a sua culpa. Diante disso, a conclusão inevitável é que todos os seres humanos são culpados diante de Deus. Isso fica muito claro na epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz que todos são inesculpáveis diante de Deus. E ao comentar o versículo 18 e 19 da carta de Paulo aos Romanos, Wayne Grudem, ele afirma o seguinte: como representante nosso, Adão pecou, e Deus nos considerou culpados, tanto quanto Adão. Deus considerou que a culpa de Adão pertencia a nós. E como Deus é o juiz supremo de todas as coisas do universo, e como seus pensamentos são sempre verdadeiros, a culpa de Adão, de fato, pertence a nós. Deus, com justiça, imputou a nós a culpa de Adão. Na cosmovisão cristã, a culpabilidade humana diante de Deus, ela é entendida como um fato. Observe que anteriormente nós falamos sobre a realidade do pecado e o modo como a sociologia, ou melhor, a psicologia evolutiva atribui as virtudes apenas, ou restringe as virtudes apenas ao âmbito religioso e ignora as virtudes como um fato objetivo. Quando nós olhamos para esse texto e para os versículos que Paulo escreve aos Romanos, nós vamos entender que a culpabilidade humana diante de Deus não é um valor relativo, mas é um fato objetivo. E se a culpabilidade do ser humano é um fato objetivo, logo, necessariamente, a única saída para o pecado, para a pecaminosidade, para a culpa do ser humano em relação a Deus, é que nós temos diante de nós o perdão ofertado por Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele assumiu a culpa por nós. Romanos 5,18, Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com você um tópico bastante interessante quando nós tratamos da cosmovisão e da queda, que está relacionado aos ídolos usurpadores. Os escritores Walsh e Middleton, eles falam sobre ídolos que usurpam o lugar de Deus e o nosso lugar. De acordo com esses autores, os seres humanos são criaturas inerentemente religiosas. Não podemos viver sem um Deus, mesmo que ele seja fabricado por nós. Precisamos de um centro, um foco supremo, um ponto de orientação para a nossa vida. Ou servimos ao Senhor e obedecemos sua vontade, ou praticamos a idolatria e a desobediência. Observe que, quando nós falamos dos ídolos usurpadores, nós temos que olhar a partir de duas perspectivas. A primeira, os ídolos usurpando o lugar de Deus e os ídolos usurpando o nosso lugar. Em Romanos capítulo 1, versículo 23 até o 25,
Paulo ele deixa muito claro que o ser humano, ao longo de sua existência, ele não tem cultuado ao Senhor Deus, ao Criador de todas as coisas, como deveria fazê-lo. Isso, de acordo com o apóstolo Paulo, é resultado do fato de que os ídolos têm usurpado o lugar de Deus. Esses ídolos usurpadores, que usurpam, portanto, o lugar de Deus, são imagens que remetem a alguma divindade, mas nós podemos ir muito além do que meras imagens. Vamos tomar, por exemplo, o fato de que a rejeição à soberania de Deus sobre as nossas vidas nada mais é do que direcionar a nossa adoração para outro Senhor. Esses ídolos, portanto, que têm usurpado o lugar de Deus, podem ser divindades criadas e reverenciadas pelos próprios seres humanos, que no afã de construir algo que os represente e represente os seus interesses e as suas paixões, acabam por criar os seus próprios ídolos, que são coisas, objetos, e inclusive nós mesmos. O ser humano pode usurpar o lugar de Deus, se tornando um ídolo para ele mesmo ou um ídolo para outras pessoas. Então, tudo aquilo que toma uma importância, adquire uma importância maior do que a importância, do que a presença de Deus em nossas vidas, se torna ídolo. E, por conseguinte, a idolatria está necessariamente na raiz da pecaminosidade. Vamos usar, por exemplo, o fato de que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles se voltaram para eles mesmos. Ou seja, eles colocaram os interesses deles acima dos interesses, da vontade, da determinação de Deus para a maneira como eles deveriam se comportar no Jardim do Éden. A serpente, de forma muito astuta, ela leva a mulher a pensar que eles poderiam ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E em decorrência disso, eles, portanto, colocam esse interesse acima da vontade de Deus, acima da soberania de Deus e quebram a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Na atualidade, nós podemos observar como os ídolos eles têm se multiplicado e, infelizmente, as pessoas estão amando muito mais as coisas criadas por elas próprias do que o próprio Criador, que é o único merecedor da honra, da glória, do louvor e adoração. Quando o homem se volta para si mesmo e se auto-idolatra ou idolatra as coisas que ele cria, consequentemente, tudo aquilo que ele criou à margem ou distante de Deus está contaminado pela corruptibilidade do pecado. E essa corruptibilidade, consequentemente, vai levar tudo aquilo que o ser humano fizer à margem da vontade de Deus à destruição e à autodestruição. Então nós vivemos uma sociedade atualmente obcecada por uma frase muito comum: a autonomia dos sujeitos. Mas no fundo, essa frase, ela revela a existência de uma filosofia humanista que ignora por completo a vontade de um Deus soberano. Essa ideia de autonomia dos sujeitos, ela tem origem principalmente entre os pré-socráticos, mas ela retorna com maior força a partir do iluminismo francês, a ideia de que o ser humano é indivíduo, ele é capaz de construir a sua própria história à margem de qualquer elemento espiritual ou da presença de um Deus. O ser humano está no mundo e está por sua conta, e ele precisa ter essa autonomia respeitada por tudo e por todos.
mas a consequência disso tem gerado um atomismo, ou seja, o ser humano, em alguns momentos, ele tem se isolado tanto de Deus quanto de outras pessoas. O resultado tem sido crises existenciais cada vez mais profundas, porque a nossa autonomia, quando ela está à margem da vontade e da soberania de Deus, as consequências dessa autonomia particularista, atomizada, é uma vida vazia. Porque o ser humano, infelizmente, ou melhor, felizmente, ele precisa da presença de Deus para ser pleno, para a sua autorrealização no sentido pleno. Porque, como Agostinho dizia, há em nós, né, uma lacuna, e essa lacuna só é preenchida pela presença de Deus. Qualquer tentativa de preencher essa lacuna sem Deus é deixar ou trazer para a sua vida ídolos que usurpam o lugar de Deus. Para finalizar, vamos tratar dos ídolos, usurpando o nosso lugar. Nesse caso específico, nós estamos falando dos ídolos que usurpam o nosso lugar como embaixadores de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, o mundo, ou tudo aquilo que nos cerca, precisa ver Deus em nós. E a nossa vida, portanto, é um modo como Deus deveria se manifestar no mundo, um modo como Deus deveria se tornar visível para o mundo. A idolatria, neste caso, as imagens de escultura, querem usurpar o nosso lugar no sentido de quando essas imagens de escultura são contempladas, elas remetem a mente da criatura ao Criador. No entanto, isso está em desacordo com as Escrituras Sagradas, pois através de nós, e isso Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios 5:20, Deus se torna visível no mundo. Ou seja, nós fomos chamados para representar Deus na terra. As pessoas, o mundo, tudo aquilo que há no mundo precisa ver Deus em nós. Nesse sentido, quando alguém olhar para nós, deve ver em nós a presença do Criador, não para que nós sejamos objeto de culto por parte de alguém, jamais, mas para que Deus seja plenamente louvado na nossa vida e reconhecido como um Deus bondoso e doador de suas misericórdias. Então observe que quando nós tratamos da temática do pecado, a partir de uma cosmovisão cristã, nós entendemos que o pecado ele é a raiz de todos os problemas que a humanidade enfrenta, sejam os problemas morais, espirituais, econômicos, políticos, culturais, as guerras e tudo aquilo que há no mundo. Infelizmente, o pecado tem sido o responsável por essa degradação contínua da nossa sociedade. Por isso, diante desse fato objetivo da realidade do pecado, nós não podemos, como cristãos e não cristãos, ignorar a força destrutiva do pecado sobre a humanidade. Que nós venhamos buscar em Deus o auxílio necessário para que nós possamos vencer o pecado, triunfar sobre ele e tornar Deus conhecido neste mundo através de uma vida de santidade em nosso dia. Pois não temos um sumo sacerdote, ou seja, Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Concluindo, o ser humano é incapaz
de vencer a pecaminosidade por ele mesmo. O ser humano é incapaz de vencer a corruptibilidade herdada de Adão por nós mesmos. Mas em Cristo, aquele que viveu e padeceu sem pecado e triunfou sobre a morte, ele pode nos dar a saída e nós sermos vitoriosos sobre o pecado. Um forte abraço, que Deus te abençoe.